Bom dia, Solange, tudo bem com você? Oi, Gabriel, que bom estar aqui com você. É sempre um prazer enorme. Hoje viramos a mesa, né? Eu que vou te fazer perguntas dessa vez. Isso. É Obrigado aí legal. pelo tempo. Obrigado pelo tempo. É um conteúdo que a gente quer colocar de pé aí muito em breve para explicar um pouco mais aí da química já no dia a dia, né? Como está lá na nossa plataforma. E aí, então, queria te fazer algumas perguntas para entender melhor, para compreender melhor, né, a química cerebral, como que isso ajuda a gente a trabalhar melhor, né? Mas também focar nos relacionamentos. Legal. Vamos lá. Então, beleza. Então, eu já vou aproveitar o gancho. A primeira pergunta, ela vai bem nessa linha, né, Solange? Como que compreender a nossa química ajuda a entender melhor como se relacionar ou quais interações? O que que eu ganho ali em saber qual que é a minha química, nesse sentido? Legal. Olha, Gabriel, eu acho que essa pesquisa feita pela doutora Helen Fisher, ela traz para a gente uma visão totalmente diferenciada do cérebro. A primeira coisa é que o cérebro é maleável. E quando você sabe qual é a composição atual da sua química, você tem a capacidade de mudar e mudar para se adaptar melhor aos seus desafios. Então, esse é o ponto número um. Por quê? As empresas usam muito os testes de personalidade, que são estáticos. Tira uma foto e fala, você é assim. E a ciência moderna está falando que nós não somos assim. Nós estamos assim. O cérebro é maleável. Então, quando Perfeito. você conhece a composição, você começa a entender os seus comportamentos, porque é isso que a pesquisa está trazendo para a gente, que são as químicas que são as causadoras de comportamento. Se eu quero mudar um comportamento, eu posso começar a trabalhar em situações que vão me gerar comportamentos novos e esse ciclo gera novas químicas que vai reforçar os comportamentos. Então, ele me dá uma maleabilidade de escolha, de mudança, de transformação, como por exemplo, a dopamina é uma química relacionada principalmente com o sistema de recompensa, que é um sistema que me impulsiona a ação. Hum. Então, está muito ligado com a nossa ação de busca, curiosidade, transformação, trabalhos que requerem pesquisa, investigação, dopamina. Outra química que é super interessante é o estrogênio. Ele é o precursor da ocitocina, que é a inteligência social. Então, são pessoas muito mais empáticas. Então, num trabalho dentro de uma empresa que você precisa trabalhar com muito mais empatia, você vai desenvolver comportamentos que vão te levar a aumentar a sua ocitocina e estrogênio. Ou seja, se eu estou numa atividade numa cadeira, né, que me propõe estar ali entre pessoas, conversar, às vezes eu estou numa atividade comercial, eu preciso entender o cliente, participar de treinamentos, de reuniões, fazer aqueles exercícios em grupo, tudo isso está favorecendo o desenvolvimento da citocina. E aí, consequentemente, meu estrogênio vai ficar alto e aquela química vai e aí, quimicamente, eu estou daquele jeito naquele momento. Isso. Mas se eu precisar mudar e e começar a ter uma atitude um pouco mais focada no resultado, no desenvolvimento de outras coisas que não tenham tanto a ver com o lado social ali, de estar, né, naquele jogo de cintura do comercial, eu começo essas atividades e aí pelas atividades a minha química se altera e aí eu fico num outro estado e eu consigo fazer esse desenvolvimento, né, e me encaixando ou me entendendo principalmente, é isso? É isso, porém, essa mudança na química não é um processo da noite para o dia. Ele requer repetição, engajamento, disciplina para você fazer essa alteração. O mais importante é a gente saber que, se houver a intencionalidade, o mindset para a mudança, ela irá acontecer. Perfeito, perfeito. Que legal, que interessante. Então, agora eu já começo a montar na minha cabeça
que são as minhas ações que determinam como que eu estou quimicamente aí no meu cérebro. Faz sentido pensar assim? É isso mesmo. Só que a maioria Legal, das coisas que a gente legal. faz, Gabriel, são inconscientes. Então, quando a gente começa a ter uma química que fala para a gente o que que a gente está ou é, isso fica mais fácil da compreensão para a mudança. Perfeito. Não daria para ser tão fácil assim, né? Eu não vou dizer também que eu conseguiria identificar o comportamento da minha atitude. Tem muita coisa que a gente está no automático, né? Isso mesmo. Então, compreender essa química ajuda a entender melhor os nossos comportamentos e, consequentemente, os nossos relacionamentos, né? Foi um ponto. Autoconhecimento, eu diria que é a palavra. Quando você tem o Perfeito. mapa da sua química, você aumentou um processo de autoconhecimento. Aí você pode construir um plano para mudar. Perfeito, perfeito, Solange, obrigado. A segunda pergunta já tinha, acho que você já respondeu uma parte dela, né? Que eu ia te perguntar, então, como que essa química influencia em alguns aspectos do nosso dia a dia? Então, motivação, tomada de decisão ou persistência. Você explicou trazendo o exemplo da dopamina, né? Então, se eu tenho uma dopamina alta, eu vou buscar atividades ou decisões que tenham a ver com a minha criatividade, que vão me testar ali nesse âmbito, certo? A dopamina Para tudo a gente consegue é fazer. a ação. A dopamina, ela te impulsiona, tá? A ação. Então, ela vai te levar a buscar, é uma maior busca, maior curiosidade, mais Entendi. ação. Isso é o papel da dopamina. Legal, perfeito. Eu ia te perguntar se a gente consegue encontrar, através das químicas, essas outras skills ali, né, de tomada de decisão ou persistência. Tudo a gente consegue fazer um paralelo? Consegue, por exemplo, a tomada de decisão, pessoas mais diretivas, que vão direto ao ponto, que estão ali na lida do dia a dia, sempre, sabe, enfrentando desafios, é muito mais testosterona, que é um hormônio masculino, né? Mas as mulheres também têm o hormônio testosterona natal, o homem maior do que as mulheres, mas as mulheres também podem desenvolver essa capacidade. Provavelmente, aqui eu estou dizendo provavelmente, as mulheres hoje, em posições de comando, devem ter uma testosterona mais alta do que o normal, porque elas estão tomando decisão no dia a dia, correm mais Entendi. risco. Então, essa é a testosterona. A serotonina já é uma posição mais de conforto, de planejamento, de manutenção daquilo que eu faço, de tranquilidade, porque a própria serotonina é um bem-estar, tranquilidade. Então, eu quero continuar no conforto, na tranquilidade, fazendo mais do mesmo. Ela está muito ligado quando as pessoas são só executores e menos tomadores de decisão. Entendi. Perfeito. Então eu consigo fazer essa relação só de entender a química daquela pessoa já, qual tipo de posição ela provavelmente exerce, né? Para qual tipo de cadeira. E também o inverso, né? Se eu quero promover uma pessoa, mudar essa pessoa de área ou de atividade, de repente entender que ela vai ter que se alterar também neuroquimicamente ali, vai ter que cumprir outros tipos de atividade. Muito interessante. Eu ia te perguntar na terceira pergunta, já aproveitando o gancho, se existem perfis neuroquímicos que favorecem certos tipos de carreira ou estilo de liderança. E eu acho que você também já acabou falando um pouco disso agora nessa pergunta, né? Então, ou seja, se eu preciso de uma pessoa que vai lidar com ambiente de alta pressão, tomada de decisão, é natural que eu entenda que uma pessoa com testosterona funcionaria melhor porque aquele ambiente está adequado à química dela, mas não exclui também uma pessoa que tenha uma outra química como maior relevância ali, né? Com certeza. Lembrando que nós temos os quatro sistemas no nosso corpo, tá? Sempre. Eu tenho quatro sistemas. E esses sistemas é que definem os comportamentos que eu tenho.
Então, é essa maleabilidade que, quando eu me autoconheço, eu tenho essa capacidade de fazer mudanças. Perfeito, Solange, interessantíssimo. Então, todo mundo com as quatro químicas, umas mais afloradas do que outras, e aí, consequentemente, aquele momento, aquele cenário, né? Não é uma fotografia que nem você comentou de um teste de perfil comportamental, é um pouco mais da história ali do filme, você entende começo, meio e fim, talvez das ações. Com isso, a gente consegue, então, tomar melhores decisões, nos conhecendo, né, com relação ao que vamos fazer. Mas e para o lado da empresa? Aí eu queria te fazer uma pergunta. Que benefícios que você acredita que a empresa poderia considerar ou ter ali na hora de formar equipes ou contratar ou desenvolver líderes usando como base, os perfis neuroquímicos? Hoje a empresa, e isso é uma pesquisa que eu já faço há algum tempo, a cultura organizacional molda o perfil neuroquímico da pessoa, criando uma homogeneidade. E quanto mais a gente está entrando no século XXI, maior é o meu desafio, porque trabalhar com times diversos aumenta a propensão para eu criar, inovar. Quando eu tenho um time muito homogêneo, eu tenho que, pelo menos, tentar adequar esse time com composições diferentes para minimizar a homogeneidade. Então, eu tenho trabalhado com equipes de inovação e é um grande desafio, porque depois de um determinado tempo dentro de uma empresa, há uma homogeneidade. As pessoas aumentam demasiadamente a serotonina pela própria rotina, processos habituais, o mesmo departamento, o mesmo tipo de discussão, aumenta a serotonina em detrimento, por exemplo, da dopamina. Hum. Então, mas tem pessoas que continuam com essa dopamina um pouco mais alta. Então, eu tenho que mesclar, tentar identificar para criar cada vez mais times diversos, porque é a diversidade que vai trazer a maior capacidade para inovar. Perfeito, Solange. Essa era a minha última pergunta para você. Era como que essa neurodiversidade, né, vamos falar assim, ou cognitivamente falando, equipes que têm esse equilíbrio, se existe um número adequado, X% isso ou aquilo, e como que isso de fato é um benefício para aquela área, né, ou para aquela empresa. Olha, a minha pesquisa, depois de mais de 800 respostas, mostrou o seguinte: não é que a formação do time diverso ela vai trazer já resposta inovadora. Cada etapa do processo vai precisar de pessoas que tenham características de química, neuroquímica diferente. Por exemplo, se eu estou mapeando uma situação, eu vou precisar fundamentalmente de pessoas empáticas, que vai entender o cliente, que vai conversar, que vai aprofundar, e vou precisar de pessoas que sejam pessoas planejadoras, executoras. No processo de ideação, é dopamina. No Uhum. processo de prototipação, eu posso ter de novo ali a serotonina com menos dopamina, mas o que fica muito claro depois da minha pesquisa é que o mapear eu preciso fundamentalmente de pessoas estrogênicas, empáticas, para aprofundar e entender o problema, assim como o serotonínico, porque ele é um planejador, organizador para entender uma situação, mas fundamentalmente eu preciso dos dopaminérgicos para criar novas soluções. Ou Então, seja, você tem sempre um espaço ali para formar aquela equipe de uma forma equilibrada e fazer com que o melhor seja feito. Se você tem dentro dessa área só dopaminérgicos, você também não dá. não sai do lugar, tá tendo muita ideia, né? Aquela execução não acontece. Isso, Entendi. é isso Que aí. legal. Então, a gente tem que entender qual é o objetivo do departamento, fazer uma análise neuroquímica do time e dar para o time essa informação para deixar que aqueles que queiram fazer uma mudança tenham essa capacidade de mudar
para trazer melhores resultados para a empresa. Excelente, Solange. Na verdade, eu vou fazer uma última pergunta aqui, só para aproveitar o gancho que surgiu, né? Eu já falei que era a última, mas nesses casos aí, quando a gente rodar, vamos supor, a pesquisa ali naquela área, aquela empresa, e aí você tem pessoas que querem, que entendem que precisam mudar alguns comportamentos. Existem exercícios para isso? Como que as pessoas conseguem fazer esse processo? Você falou, né? E obviamente não é um processo da noite para o dia, mas queria que você falasse um pouquinho, inclusive, se você é, faz também esses exercícios e tudo mais. Sim, veja bem, as pessoas que estão aptas e querem mudar são aquelas pessoas que a gente chama de mindset de crescimento, que elas Hum. têm uma vontade, uma intenção de fazer mudanças. E aí, essas pessoas são aquelas que eu chamaria de desbravadoras, né? Que elas estão abertas a aprender coisas novas, fazer coisas novas, interagir de maneira diferente, buscar novas informações, porque tudo isso é um processo de mindset de crescimento. Rever conceitos, né? Não é tão fácil. Você precisa estar com uma chavinha virada já Isso. pelos benefícios disso. Legal. É. E outra, por exemplo, eu falo por mim, que eu fui presidente de empresa, CEO de empresa, eu tinha uma testosterona muito alta e um estrogênio baixo. Olha só que coisa. E aí, depois que eu saí do mundo executivo, que eu Voltou ali. comecei a entender esse impacto que eu dava nas pessoas, né, de ser muito direta, de falar, e isso incomodava as pessoas. Na posição de direção, não, porque eu estava num cargo diretivo. Mas na hora que eu saio e viro consultora, isso começa a afetar, inclusive, o meu relacionamento com clientes. E eu tive que desenvolver inclusive o tom de voz, para me tornar mais empática. Maravilha, Solange. Obrigado pela resposta, então. Ou seja, dentro desse caminho do autoconhecimento, né, a gente falou aqui um pouco sobre como compreender a química cerebral nos ajuda a entender melhor os nossos relacionamentos, que vem da parte dos nossos comportamentos, das ações, né? E que aí, desde a tomada de decisão até entender que você precisa ser mais criativo, tudo isso a sua química pode te ajudar a responder dúvidas e te colocar no caminho de desenvolver isso, né? Entendemos também que tem certos perfis ali, certas químicas que estão mais afloradas em posições de liderança ou em cenários diversos aí de equipes. Entendemos a importância de entender isso do ponto de vista da empresa para a formação desses times, o quão bom é esse equilíbrio neurocognitivo, né? Enfim, e os benefícios não param por aí. Acho que a gente tem que falar também que se a pessoa, o indivíduo, entender que ele né, tá nesse processo de mindset, onde ele entende que é importante se desenvolver, mudar de repente certas ações ali, tentando equilibrar a própria química, pode fazer o nosso teste, está aberto ali no site da GetSolu. E também tem o teu programa Inner, né? Para quem quiser se desenvolver ainda mais, fala um pouquinho só para a gente fechar e botar para quem está assistindo também, que tiver interesse. Ok, o programa INER foi um programa que eu criei baseado numa tecnologia humana que foi criada em 1981 por um laboratório americano que foi liderado por um empresário da área de telecomunicações e que ele trabalha com a coerência cardíaca. Coerência cardíaca foi a grande descoberta da neurociência que fala que o coração ele manda mais informação para o cérebro do que o cérebro pelo coração, para o coração. Então, através de práticas muito simples, a gente consegue controlar, criar um ritmo coerente entre os batimentos cardíacos e essa informação, que é frequencial, é a informação que sobe para o nosso cérebro e abre essa capacidade cognitiva de transformação. Então, por exemplo, se você quer desenvolver seu mindset de crescimento, né, essa capacidade de mudar intencionalmente, isso é feito pelo coração, através de práticas de coerência cardíaca. São práticas tão simples, feitas de 3 a 5 minutos, 2, 3 vezes por dia.
simplesmente no controle da sua respiração pelo nariz. Algo simples, mas que hoje a ciência já sabe, inclusive agora a própria medicina, que o coração tem essa capacidade de nos dar essa oportunidade de fazer transformações emocionais, inteligência emocional, transformações cognitivas, sermos mais criativos e, inclusive, remissão de doenças. Ele afeta diretamente a nossa fisiologia. Olha que interessante, que legal. Ou seja, com técnicas de respiração só eu já consigo iniciar o meu treinamento, vamos falar assim, para me entender melhor e aí, dentro do programa, obviamente, avançar no caminho que eu achar que faz mais sentido. Isso, exatamente isso, Gabriel. Ah, que legal. Então, acho que com isso a gente finaliza aqui, né? Obrigado pelo seu tempo, Solange. Obrigado pelas respostas. Adorei. Acho que ficou super legal. Vamos gravar mais vezes aí. E sempre que puder, trazer esse tipo de conteúdo para quem está nos assistindo e aprender mais sobre formação de equipes, treinamento, recrutamento, seleção, tudo isso com uma base, na neurociência. Legal. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Foi ótimo. Tchau. Tchau, tchau.